Larry Ellison e o Espelho das Almas Perdidas. Capítulo 1. O Silêncio dos Relógios. Larry Ellison era um relojoeiro de 52 anos que vivia sozinho acima de sua pequena loja na Rua das Acácias. Desde a morte de sua esposa, Clara, ele se refugiara no concerto de mecanismos antigos, como se cada tic-tac pudesse trazer de volta o tempo perdido. Certa manhã, um cliente misterioso deixou um relógio de bolso prateado, sem dizer uma palavra. Ao abri-lo, Larry viu que, em vez de ponteiros, havia pequenos espelhos no mostrador. Capítulo 2. O primeiro reflexo. Naquela noite, ao polir o relógio, Larry se viu refletido nos espelhos internos. Mas a imagem não era a dele atual. Era ele jovem, ao lado de Clara, em um dia que sequer lembrava. Assustado, deixou o objeto de lado. Mas nos dias seguintes, os sonhos com Clara tornaram-se vívidos demais, e ele começou a ouvir sussurros vindo da caixa de ferramentas. Capítulo 3. A Chave do Tempo. Larry descobriu em um livro antigo de relojoaria menção a um relógio das almas, feito por um artesão do século XIX que acreditava poder capturar memórias em mecanismos. O relógio só funcionaria para quem tivesse uma ferida aberta na alma. Movido por uma mistura de esperança e temor, Larry decidiu consertá-lo por completo, ainda que não soubesse as consequências. Capítulo 4. Memórias em movimento. Com o relógio ativo, Larry passou a acessar fragmentos do passado sempre que o abria. Viu momentos felizes, mas também discussões que haviam sido apagadas de sua mente. Percebeu que a morte de Clara estava envolta em detalhes que ele inconscientemente suprimia. O relógio não era apenas um espelho, era uma testemunha. Capítulo 5. A visita do estranho. O cliente misterioso reapareceu. Apresentou-se como Samuel G., neto do criador do relógio. Explicou que o artefato não foi feito para reviver o passado, mas para libertar as almas presas em arrependimentos. A cada memória revisitada, Larry estava gastando seu próprio tempo presente. E Clara nunca voltaria, apenas sua imagem ecoada. Capítulo 6. A escolha. Larry se viu dividido. Deveria parar de usar o relógio e seguir em frente? Ou mergulhar de vez nas memórias, mesmo sabendo que isso o consumiria? Em um acesso de dor, forçou o mecanismo a mostrar o último dia de Clara. Descobriu então que ela tinha um segredo, uma doença que escondeu para poupá-lo e uma carta nunca entregue. Capítulo 7. A carta encontrada. Revirando as caixas da loja, Larry encontrou a carta, escondida dentro de um relógio quebrado que Clara lhe dera anos antes. Nela, ela pedia que ele vivesse além da saudade. Naquele momento, Larry entendeu. O relógio não era para trazê-la de volta, mas para fazê-lo encarar a verdade. Capítulo 8. O único ponteiro. Larry decidiu modificar o relógio. Removeu os espelhos e colocou um único ponteiro, transformando-o em um cronômetro comum. Cada tic-tac agora marcaria o tempo presente, não o passado. Samuel G. retornou uma última vez e, ao ver a transformação, sorriu. Você consertou mais que o relógio, consertou o tempo. Capítulo 9. Novos mecanismos. Larry começou a treinar uma jovem aprendiz, Ana, e a ensinar que relógios não são cápsulas do passado, mas guias para o futuro. A loja, antes sombria, ganhou luz e flores na janela. Ele ainda falava com Clara, mas agora em orações silenciosas, sem precisar de espelhos. Capítulo 10. O tic-tac do amanhã. Anos depois, Larry escreveu um pequeno manual. Para quem conserta tempo, não tente parar as engrenagens, apenas mantenha-as em movimento. O relógio de bolso prateado permanecia na vitrine, agora como lembrança de que algumas ferramentas curam máquinas e outras curam almas. E o tempo, quando aceito, sempre avança.
Capítulo 11. O aprendiz do tempo. Um ano após transformar o relógio prateado, Larry recebe a visita de um jovem chamado Léo, neto de um antigo colega relojoeiro. Léo trazia nas mãos um diário empoeirado com anotações sobre mecanismos que capturam ecos de alma. Ele buscava orientação, pois descobrira em seu sótão um relógio de pé parecido com o de Larry, mas com um mostrador de âmbar. Larry, reconhecendo o padrão, concordou em mentorá-lo, não apenas em relojoaria, mas na compreensão de que certas memórias devem ser honradas, mas não revividas. Capítulo 12. A Sinfonia dos Relógios. Com a ajuda de Ana e Léo, Larry organizou na loja uma exposição do tempo consertado, com relógios restaurados e as histórias por trás de cada um. Durante a inauguração, uma senhora chamada Dona Isabel aproximou-se do relógio prateado na vitrine e sussurrou: "Eu conheço este relógio. Ele pertenceu à minha tia Clara." Larry ficou imóvel. Clara nunca mencionara essa tia. Isabel então entregou-lhe uma pequena caixa de música quebrada. Um presente que Clara guardara para ele, nunca entregue. Capítulo 13. A caixa de música. Dentro da caixa de música, Larry encontrou uma miniatura em madeira dos dois, abraçados, e uma nota: "Para os dias em que o silêncio pesar demais." Quando deu corda, a melodia era a mesma que dançaram em seu casamento. Mas a caixa também tinha um compartimento secreto. Um pequeno espelho que refletia não o rosto de quem olhava, mas uma cena de felicidade simples. Os dois rindo na varanda. Larry entendeu que Clara sempre soubera que ele precisaria de lembranças leves, não só das pesadas. Capítulo 14. O chamado do guardião. Samuel G. retornou, desta vez com um propósito maior. 3 relógios das almas haviam sido ativados em diferentes cidades, e seus usuários estavam perdendo-se em nostalgias perigosas. Ele pediu a Larry que o ajudasse a resgatá-los, usando sua experiência não para desativar os relógios, mas para guiar essas pessoas à aceitação. Larry hesitou. Temia reviver sua própria obsessão. Mas Ana o encorajou. "Você não está sozinho agora." Capítulo 15. A viagem. Larry, Ana e Léo partiram em uma jornada curta, mas intensa. Encontraram Marta, uma pianista que viajava as memórias do último concerto com o marido, esquecendo-se de comer e dormir. Raul, um ourives preso no dia em que perdeu a filha. Camila, uma jovem que revivia incessantemente a conversa de despedida do irmão. Com paciência, Larry ouviu cada um, mostrou seu próprio relógio transformado e contou sobre Clara e a carta. Não ofereceu soluções mágicas, apenas a verdade que aprendera. A dor não some, mas podemos escolher carregá-la de um jeito que não nos impeça de viver. Capítulo 16. O ritmo do agora. De volta à loja, Larry percebeu que sua missão havia mudado. Ele não era apenas um relojoeiro, era um guardião do presente. Criou um pequeno grupo de apoio informal, onde pessoas compartilhavam histórias de perda e esperança, sempre com o som suave de relógios funcionando ao fundo. A loja tornou-se um santuário silencioso para corações em reparo. Capítulo 17. O presente de Clara. No aniversário de 10 anos da partida de Clara, Larry decidiu fazer algo simbólico. Pegou os 12 espelhos que retirara do relógio prateado e embutiu-os no teto da loja, ao redor do lampadário central. Em certos horários do dia, a luz do sol refletia neles e projetava pequenos pontos luminosos que dançavam pelas paredes, como estrelas em movimento. Ana perguntou o significado. Larry sorriu. Cada reflexo é um momento que vivemos, e a luz que os faz brilhar